é o Evangelho segundo o amor de Deus, segundo a revelação de Deus no Cristo eterno, em favor de todos os homens. É a luz que ilumina a toda a gente humana. Aqui estamos em Efésios, no capítulo 2, que é o que eu lerei para você inicialmente, e depois eu vou ler Efésios, no capítulo 3, do verso 14 em diante. Mas começo aqui no capítulo 2, onde Paulo diz a esse grupo de pessoas que moravam numa das cidades mais importantes da Ásia Menor, mais carregada de beleza arquitetônica, de cultura, de bom gosto. Efésios era um lugar extraordinário e até hoje ele ainda nos deixa perceber como se tratava de um lugar completamente encantador, onde havia um comércio poderoso, um fluxo de gente, de caravanas que vinham de toda a Ásia e de outras regiões, que tinham em Éfeso um hub de passagens, negócios, encontros, conferências, cultos, porque o culto de Diana, rainha dos Efésios, tinha sua base, obviamente, enorme lá, o seu templo grandioso. E Éfeso é uma cidade das mais primorosas que você possa conhecer até o dia de hoje, nas ruínas dela que ainda estão lá, espetaculosas. E é para esse pessoal a quem Paulo levou o Evangelho e compartilhou a palavra. Foi um dos lugares onde ele esteve mais tempo, 3 anos pregando o Evangelho, todos os dias, a tal ponto que no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, se diz que assim fazendo, Paulo deu ensejo, usando o hub de Éfeso, deu ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor. E no capítulo 2, ele diz a esses amigos de Éfeso que tinham crido no Evangelho, a maior parte deles através de Paulo. E Paulo lhes diz que Cristo, Deus em Cristo, nos deu vida. Nos deu vida. Deu vida para quem tinha uma existência sem vida. Todos esses a quem Paulo diz que Deus em Cristo lhes deu vida, eram pessoas existentes. Como Paulo mesmo define esse tipo de ser humano, em 1 Coríntios, no capítulo 2, ele chama de homem natural, homo psíquicos. Esse indivíduo que tem vida orgânico-psíquica, mas não transcendeu a alma, não transcendeu as emoções, não transcendeu os próprios pensamentos, a maioria deles produzidos por sentimentos e emoções e não pela razão mais límpida possível. Então Paulo está dizendo que é possível você estar aí em total e absoluta funcionalidade. Você pode ser médico, cientista, professor de física, economista, gari, político, pode ser pastor, sacerdote, pode ser o que você queira.
pode ter a função que você tenha escolhido ter ou a você tenha sido dada. No entanto, pode ser que, apesar de toda a sua proatividade, de toda a sua capacidade de ganhar dinheiro, de toda a sua inteligência, você seja apenas um boneco funcional, como Paulo também chama, escrevendo aos Coríntios, quando ele diz, vós sois carnais, ele diz, vocês são como bonecos de carne. Vocês são androides humanos. Era assim que vocês viviam. Pulsões psíquicas e emulações orgânicas. E a isso vocês chamavam existência. Mas essa existência não tinha vida. Não a vida que Cristo trouxe para dar, que é um ativamento de natureza espiritual. Como Paulo diz, em outra ocasião, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ou seja, para Paulo, se eu não fui iluminado pela luz do amor de Deus no Evangelho, em Cristo, não estou falando de religião, é de espiritualidade, eu estou falando de fé, eu estou falando de se apossar da consciência de Cristo para si. Se não for assim, você está morto. Por isso ele diz, desperta, ó tu que dormes. Porque tem uma dimensão inteira da sua vida totalmente amortecida, cegada. Você não está inteiro, não está completo. Ninguém está, a menos que a gente seja ativado pela palavra do poder de Deus na vida da gente. E Ele nos dê vida no Espírito, para que eu deixe de ser o homem natural, ou homo psíquicos, e passe a ser o homem espiritual, ou homo pneumáticos, como Paulo define em 1 Coríntios 2. E Paulo não está inventando isto. Isso tem a ver com o que Jesus ensinou. O contexto do Evangelho está cheio disso. Mas especialmente quando Jesus convida um determinado jovem homem para segui-lo. E o homem diz, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Ou seja, depois que meu pai morrer, eu vou te seguir. Por enquanto, eu não vou porque meu pai ainda vive. E então Jesus lhe disse, deixa os mortos sepultarem os seus próprios mortos. Quanto a ti, vem e segue-me. Jesus usa essa imagem de estar morto e ser acordado pela palavra várias vezes. Ele diz explicitamente isso, que enquanto a esperança eterna que o Evangelho carrega não brota dentro da gente, você pode ser o dono do Facebook, do Instagram, pode ser o criador do Google, pode ser um gênio, pode ter toda a capacidade funcional, racional e emocional em pleno desenvolvimento, mas há uma dimensão sua que não foi acordada. Você está aí há anos, para lá e para cá, mas eventualmente você é um boneco funcional com inteligência cerebral, mas sem nenhum despertamento de natureza espiritual. Eu conheço e encontro gente assim o tempo todo. O mundo é feito disso.
Mas às vezes eu me choco quando encontro pessoas com quem converso, bato um papo e percebo que naquele indivíduo não tem uma única emulação de natureza espiritual. Tudo que interessa a pessoa tem a ver com este mundo, com as conquistas da presente ordem de coisas, com o alcance das vaidades propostas. Mas se você falar de algum modo, de alguma forma, em vida no espírito, eles não só silenciam, mas mudam de assunto numa correria extraordinária. Porque eles não têm o que dizer, eles não sabem nem o que é isso. Porque, segundo Paulo, eles estão mortos. Segundo Jesus, eles são funcionais, são como mortos sepultando os seus mortos. Mas não têm vida no espírito. Não foram acordados, não ouviram a voz do Filho de Deus no coração. E Jesus diz em João, no capítulo 5, que aquele que ouve a voz do Filho, do Espírito de Cristo no coração, esse acorda, esse desperta, esse levanta e sai da morte. Jesus diz, para a vida. Mostrando que antes disso ele é todo funcional, só não tem a vida de Deus. Ele tem vida orgânico-psíquica, mas não é alimentado pela vida eterna, pela esperança eterna, pelo amor eterno, pela certeza de ser amado desde a eternidade e de que a sua existência faz sentido no amor de Deus. Ele é só uma máquina solar, mas não é ainda um indivíduo habitado pela vida de Deus no coração, porque isso é algo infinitamente mais profundo do que simplesmente existir. Ele vos deu vida, estando vós mortos, mortos nos vossos delitos, que tem a ver com deliberações, é uma palavra grega que dá a entender algo que é como deliberar e fazer o mal. Paulo diz, vocês estavam mortos pelas escolhas do ódio, da indiferença, da falta de solidariedade, da descrença, da não-fé, da incapacidade de serem grávidos de esperança enquanto caminham pela vida. Quem não tem essas coisas no coração está morto, porque essas são as realidades às quais Deus chama vida. E o que não é isso pode ser tudo, mas não faz alguém um ser espiritualmente vivo. Ele é apenas um ser existentemente funcional e não passa disso. Mortos em deliberações pecaminosas, paraptoma, cair, que é deliberar, que é tomar a decisão de sair do reto caminho por deliberação, sair para o lado. Estamos mortos, diz ele, em delitos e em pecados, que é o pecado essencial, é o pecado de ser, que é o desvio de natureza indiscernivelmente presente em todo ser humano, de tal modo que mesmo a nossa melhor intenção ainda carrega seu próprio desvio. Nossa melhor motivação ainda vem maculada pela nossa vaidade essencial. Nosso melhor desejo, por mais que nós busquemos que ele seja santo, ainda é produzido pela nossa realidade
de seres ensoberbecidos em busca de uma existência que nos remunere e que nos glorie na presente existência, enquanto a gente vive vazio da vida que é, da vida que salta para a eternidade. Ele nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Ele nos deu, é dádiva, é graça, é favor imerecido, é uma intervenção que vem de Deus para o homem. Não é o homem que se acorda, é Deus que o desperta pela palavra, como está acontecendo aqui agora. Tem muita gente sendo despertada por essa palavra que eu estou falando. Esse é o milagre, esse é o poder extraordinário da pregação. Ela tem esse poder de ressuscitar mortos em si mesmos, nas tumbas existenciais de suas vidas, quando ouvem a palavra e acordam-se pela palavra. Do contrário, continuarão existindo mortos. E Paulo diz como e por quê. Deus nos deu vida, enquanto antes nós existíamos mortos andando segundo o curso deste mundo. Nós não éramos gente do espírito, nós éramos gente só da média ponderada da sociedade na qual nós estivemos e estamos inseridos. Éramos apenas bonecos de repetição, de hábitos, de costumes, de obrigações, de morais, de responsabilidades sociais, mas nada da vida de Deus estava sendo emulado em nós, cegos para toda e qualquer percepção espiritual, andávamos exclusivamente segundo o fluxo. Segundo o fluxo, segundo a média ponderada da idiotice planetária. E assim andávamos e já andamos todos nós, e muitos andam hoje e agora, segundo o curso do mundo, segundo também e de acordo com e sob a influência do príncipe da potestade do mal, príncipe deste mundo, não ativados por Deus. Quem foi ativado pelo Evangelho fica livre de andar sob o poder e a influência mediúnica do príncipe deste mundo, das suas induções que nos colocam cada vez mais numa vereda de existência morta. Curso deste mundo, príncipe da potestade do ar, do espírito. Andávamos de acordo com o espírito que agora, nesses dias, todo dia, toda hora, atua, ativa os filhos da desobediência, o curso e o fluxo deste mundo, e são constantemente ativados na desobediência. São filhos da transgressão deliberada. Sabem que não deviam, mas fazem. Mortos em escolhas, em delitos. Mortos na essência do pecado, mas sobretudo na escolha delituosa que se faz. Obedecendo o príncipe da potestade do ar e do espírito que está em plena atuação, atuando e ativando os filhos da desobediência. Paulo diz, dentre os quais também todos nós já andamos outrora, até que ouvimos a voz que disse, desperta tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, Cristo te iluminará, até que fomos ativados pela palavra da vida, que nos
ressuscitou das tumbas existenciais nas quais vivíamos, enquanto existíamos sob a presunção vaidosa, sonhos da carne, do desejo, do capricho, segundo a imposição hormonal, química, segundo os apelos de busca e de alcance e de conquista do que nos é posto no mundo como troféus da morte a serem conquistados para a nossa glória estúpida. Assim, andávamos também segundo as inclinações, os pendores da carne, do mamífero animal, do predador, desejoso, incontrolável e caprichoso. Sim, andávamos, e muitos hoje ainda andam assim, fazendo a vontade da carne. A carne quer, você dá. A carne pede, você não nega. A carne demanda, você entrega. Fazendo a vontade do desejo, da compulsividade caprichosa e vaidosa. Segundo as inclinações da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Não é da razão, nem da racionalidade. É a vontade dos pensamentos produzidos pela emulação caprichosa da carne. Tem gente que não tem um único pensamento espiritual. Não tem nenhum. Tem gente que só tem QI, coeficiente de inteligência. Mas não tem o coeficiente espiritual. Tem uns até que aprendem alguns coeficientes emocionais para a sobrevivência na malandragem social. Mas sem o discernimento da inteligência espiritual, que só é ativada em nós quando o Evangelho bomba dentro da gente. Portanto, existindo mortos, fazendo a vontade da carne como máquinas solares e dos pensamentos emulados pelo desejo psíquico, sem uma consciência superior. E éramos assim, todos nós, por natureza, filhos da ira. Filhos da ira. Entregávamos com avidez àquilo que suscita o desgosto universal, o desgosto divino, evocando sobre nós aquilo que com certeza volta e vem, que machuca e que destrói, que infelicita, que bloqueia o potencial todo que Deus nos deu e a gente não sabe nem que possui, porque vive morto e precisa ser ativado pela graça de Deus. Paulo diz que o que muda isso tudo é a misericórdia de Deus que nos visita, como está visitando agora. Eu sei que o que eu estou fazendo aqui é revolucionário, está acordando gente para todo lado, vai acordar a gente aos milhares. Porque eu sei o que essa palavra faz, eu sei o que o poder dessa verdade suscita e emula no coração, e sei que ela está sendo dita com todo amor, com toda a graça de Deus, e que ela já chegou até você. Isso é graça, é favor imerecido, é bondade divina, ativando, acordando, despertando, levantando, ressuscitando a gente da nossa morte, dando-nos dimensão espiritual, onde só havia um movimento de mecânica solar, num ente de emulações psíquicas e de desejos e de pulsões, todas elas provocadas quase sempre ou pelo desejo da carne ou pelos traumas da existência. Mas nada além disso, existindo mortos.
até que a graça nos vem e nos propõe não apenas a salvação, o perdão, o descanso, a certeza absoluta de que agora em Cristo estamos sendo ressuscitados, levantados da nossa morte pela fé no Evangelho. O Evangelho tem o poder de levantar mortos, de tirá-los das suas tumbas interiores. Pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. E a intenção de Deus em nos ativando pela graça e pelo seu amor é nos fazer Jesusinhos, é nos fazer Cristozinhos espalhados pela terra, é nos tornarmos como Jesus, deixarmos de ser bonecos de carne, homens naturais, homens animais, homens apenas psíquicos, e nos tornar seres do Espírito. Esse é o objetivo, é nos tornar semelhança para a prática das obras da vida. Obras da vida, para darmos o fruto da vida no Espírito. Foi para isso que fomos chamados. E enquanto não chegamos aí, continuamos apenas existindo mortos. O interessante, eu poderia falar nisso aqui o resto da minha vida, já fiz isso trilhões de vezes. Mas não é esse o caso. O interessante é que Paulo prossegue no capítulo 3, já não mais no 2, no verso 14, e diz o seguinte: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele está falando do que Cristo faz, de como a gente se torna a feitura dele, como a gente olha o mundo diferente, como a gente se desinimiza dos homens, como a gente vive agora para ser filho de Deus, fazedor de pontes, reconciliador entre os humanos, derrubador de muros de separação, é o que está escrito. Enquanto a gente cresce, como uma catedral no Espírito, como um santuário do Deus vivo. Não mais apenas como uma maquininha solar, mas agora um ser do Espírito, crescendo em Cristo, santuário dedicado ao Senhor. E ele prossegue dizendo que isso tudo nos é dado para que algumas das riquezas insondáveis do Evangelho se plantem em nós, se manifestem em nós, apareçam como fruto da vida. E aí ele diz, por esta causa, porque isto faz sentido, porque é assim, porque o chamado é esse, porque a vocação é essa. Por esta causa eu me ponho de joelhos diante do Pai, eu busco o Pai, pedindo que isso aconteça com todos vocês, em todo lugar, aonde quer que esta palavra seja ouvida. Eu peço que o poder dela desperte, ressuscite, levante, ative seres humanos mortos que agora serão postos em pé diante de Deus para viver a compreensão e o significado do que é ser de Deus do universo. Ele diz, eu me ajoelho diante de Deus, do Deus de toda a criação, de toda a família, de toda a existência, para que, segundo a riqueza da sua glória, está falando do homem morto em delitos e pecados, e o que esse indivíduo, quando é alcançado pela graça, pode se tornar. E ele diz, olha, você pode ser tomado pela riqueza da glória.
riqueza da glória, riqueza dos bens eternos, riqueza das dimensões eternas, riqueza dos significados eternos. Isso vai habitar seu coração. Esse é o meu objetivo. Não era só que vocês se acordassem, mas é que vocês se tornassem aquilo para o que vocês foram chamados. Vocês estavam mortos em delitos e pecados. O objetivo, ao transformar vocês em criaturinhas, feiturinhas, Jesusinhos, Cristozinhos de Deus andando no mundo, é no sentido de que vocês aprendam e sejam tomados da riqueza da glória, da riqueza da eternidade. Sim, e eu oro pedindo a Ele que vos conceda que sejais fortalecidos com dunamis, com poder explosivo. É como um poder nuclear dentro da gente. Dunamis é de onde vem a palavra dinamite, é de explosão, é uma usina da glória. Já pensou? Não é só para acordar, é para mais do que acordar, é para se tornar um Cristo de Deus andando no mundo, andando segundo a riqueza da glória no coração e não segundo as riquezas tolas que passam e não deixam nada. Por isso eu peço que vocês sejam fortalecidos com esse poder nuclear, com esse dunamis, que só pode acontecer mediante o trabalho cotidiano e permanente do Espírito Santo no nosso homem interior. Não é nas exterioridades, é na minha mais profunda interioridade. É no Espírito. E assim acontecendo, se assim acontecer, o resultado é que Cristo mesmo, não a melhor ideia de Cristo, mas Cristo mesmo, habitará em vocês, nos corações, na mente, no espírito. Tomará conta plenificante de todo o ser. E isso acontece quando você crê, quando você toma posse pela fé, e também quando nós vivemos uma vida arraigada e alicerçada em amor. Plantado no chão do amor de Deus, tudo isso começa a crescer e florescer. Desplantado do chão do amor de Deus, você pode passar o dia dentro da religião. E esse fruto de vida e de ressurreição nunca vai explodir dentro de você. Mas, quando você se abre mesmo, ouve a palavra mesmo, crê na palavra mesmo, toma posse dela sim, pela fé, e se planta no chão do amor de Deus, segundo o Evangelho, segundo Cristo, segundo Ele ensina a viver. O Evangelho é Cristo me ensinando a viver nesse mundo de mortos. E aí, quando isso acontece, algo explode. A minha compreensão ganha um ativamento incomparável, um despertamento. Eu ganho poderes cognitivos que antes eu não tinha, é o que Paulo diz. Ganho poderes cognitivos que antes eu não tinha. Eu me lembro de mim até o dia 17 de julho de 1973 e eu era um cara existente. Interessante, comunicativo, me dava bem onde eu chegava, era um cara desenrolado pra caramba, todo mundo gostava de andar comigo. Eu era um cara interessantíssimo pro padrão mundano, mas eu estava morto. Não tinha nada em mim espiritualmente
devidamente ativado. Como eu tinha crescido ouvindo a palavra, eu tinha alguns desconfortos do Evangelho, que nenhum outro amigo meu aparentava ter, mas eu mesmo estava morto. Se me perguntassem o que fazer, eu iria propor uma idiotice, não uma sabedoria. Se me dessem uma escolha, escuta, quer comer essas 3 mulheres ou você não vai pegar nenhuma, porque todas as 3 são casadas, eu ia dizer, desculpem os maridos dela. Façam fila que eu estou chegando. Fazendo a vontade da carne, fazendo a vontade dos pensamentos. Ou se um cara me provocasse, eu partia para dentro, digo, eu me garanto, vou quebrar, vou alejar esse idiota. Por quê? Porque havia um animal raivoso, solto dentro de mim. E não havia nenhuma contenção no espírito, não havia nenhuma luz sublime me habitando. Eu estava morto. E agora, no dia 18 de julho, quando a palavra foi crida e eu disse sim, eu quero, e é para mim, das trevas resplandeceu luz. E eu comecei a ficar rico de glória. Comecei a ser fortalecido com o poder explosivo do Espírito Santo em mim. Habitando meu homem interior, Cristo foi crescendo todo dia em mim, a mente de Cristo, o discernimento de Cristo, a sabedoria de Cristo, tudo foi sendo ativado pela palavra e pela minha rendição ao amor de Deus. E Paulo diz, isso tudo é assim e tem uma finalidade. A finalidade é poder disso. É poder. É colocar você num outro patamar. É colocar você num outro nível, numa outra compreensão, num outro discernimento, numa outra razão, com outros valores. Só acontece se você for ativado pelo poder do Evangelho, for despertado por essa luz que acorda os mortos em delitos e pecados. Paulo diz, então, isso é assim a fim de poderdes. A fim de poderdes compreender. Paulo diz, isso vai dilatar a compreensão de vocês para vocês enxergarem o que ninguém enxerga, para vocês verem o que ninguém vê, para vocês perceberem como ninguém percebe. São novos códigos, novas sinapses, novas compreensões. Sua mente espiritual, tanto quanto o seu cérebro e as suas funções emocionais, vão gradativamente sendo ativados pelo amor de Deus à medida em que você dá razão ao Evangelho e o pratica. A fim de poderdes, a fim de alcançardes, a fim de aumentardes vossa cognitividade, a fim de compreenderdes qual é a largura. Vocês vivem vidas tão estreitas, vidas de símios, de homo sapiens, só isso. Vocês podem ser homo Christus. O objetivo é que você se torne um homo Cristo, que você consiga, que você possa, e você poderá, se você quiser, se você deixar, se você permitir, poderá compreender qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade. O que Paulo está dizendo é, vocês vão sair da caixinha e a mente de vocês vai se dilatar em todas as direções. Isso acontecerá como a mente de Cristo, porque o objetivo do Evangelho é tirar você do sono da morte e acordar você para a vida de Cristo e em Cristo, para que você seja uma feitura dele, para que você seja como ele, para que você seja habitado por ele, para que o poder dele seja um dunamis ardendo em você,
para que não haja limites para a expansão da compreensão do Evangelho e da vida, da filosofia perene em Cristo Jesus, você vai ser capacitado a compreender a abrangência, a largura, a compreender a extensão, o comprimento, o fato de que não há paredes parando o amor de Deus em nenhuma direção. Vocês vão poder compreender a altura. Vocês vão discernir mundos até então impossíveis de serem verificados e que não são acessados pela carne, pela filosofia, pela psicologia, por nenhuma ciência, por nenhuma academia, nem pela melhor astrofísica. É uma dimensão que transcende toda a mecânica imediata da razão. É um salto, ilustrativamente, é um salto de natureza quântica no espírito. E vocês vão compreender as dimensões antes não percebidas. E mais do que isso, tanto é que isso não é apenas um esforço de natureza acadêmica, de compreensão filosófica, que Paulo prossegue dizendo: e conhecer o amor de Cristo que excede a todo o entendimento. Ou seja, ele está dizendo, vocês vão compreender aquilo que logicamente não dá para entender, mas vocês compreenderão. Vocês vão transcender a lógica e verão com clareza inexplicável largura, comprimento, altura, profundidade. Às vezes faltará o código, os códigos para comunicar, mas no espírito você é isso que você discerniu. E você conheceu o amor de Cristo, que é incomunicável na sua profundidade. O meu melhor esforço é gago para explicar o que está para além do entendimento, que a gente alcança pela intuição da fé, pela riqueza da glória que nos habita, pela presença de Cristo em nós, mas está para além de qualquer racionalização, excede a todo entendimento. E então, nós somos tomados assim, de mortos a acordados, a ressuscitados, despertados, ativados no amor de Deus. Nós somos assim tomados de toda a plenitude de Deus. Você já imaginou o que é isso? O ser humanozinho ser tomado de toda a plenitude de Deus. Imagina só o que vai crescendo nele, na cabeça dele, no olhar dele, no discernimento dele, na percepção dele, as sinapses novas que o amor produz, que a fé produz. Tem coisas que só a fé produz. Tem coisas que só o amor faz acordar em nós. Só a confiança. Você vai se expandindo em todas as direções até ficar tomado de toda a plenitude de Deus. É claro que Paulo, que escreveu isso, não era um cara igual a todo mundo. Onde ele passava, ele era o cara diferente. Aqueles filósofos epicureus e estoicos lá do Areópago de Atenas eram meninos perto desse discernimento, dessa compreensão. Onde ele chegava, ele estava para além de todas as compreensões, de todos os entendimentos, de todos os discernimentos. Ele sabia disso. Ele sabia o que tinha sido feito nele, é o que ele descreve. Ele não está falando de uma teoria, ele está descrevendo uma experiência. Uma experiência extraordinária, acerca da qual ele conclui com as seguintes palavras: ora, aquele que é poderoso, operantemente poderoso para fazer acontecer, infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, o seu dunamis que opera em nós.
essa bola eterna de fogo que me habita. Ele, pelo seu poder que opera em nós, fará infinitamente mais do que tudo que eu consigo descrever ou comunicar. Em cada um, porque cada um é um indivíduo para ter o seu crescimento segundo o Evangelho de uma forma absolutamente peculiar em Cristo Jesus. Então Paulo conclui dizendo: a Ele seja a glória. Seja a glória na igreja, naquilo que é real e de fato o corpo de Cristo. Não é uma instituição, a igreja é gente. Gente que quer crescer assim, que saiu do sono da morte e se levantou para a vida em Cristo. Isso é igreja. A Ele seja a glória na igreja, em Cristo Jesus, por todas as gerações, incluindo a minha. Muito obrigado, meu irmão Paulo, porque assim é. E assim será para todo sempre. O Evangelho produz o que nada mais produz, ativa compreensões que nenhum outro poder realiza e acorda você para perspectivas que nenhuma inteligência humana alcança. O indivíduo pode ser um gênio espiritualmente morto na burrice da sua escuridão. Você me compreendeu? Jesus permite que essa palavra chegue assim como uma bomba de vida, como dunamis, poder de erguer da morte, de fazer a luz brilhar nas trevas da mente e nos despertar dessa vida que segue sequências, que segue o fluxo do mundo, que anda atuado pelo príncipe deste mundo, do espírito que atua, que provoca a gente na direção não do amor, mas da desobediência ao teu amor. Ajuda-nos, acorda-nos, desperta-nos dessa morte e traze-nos para o poder maravilhoso da riqueza dessa glória que quer habitar em nós, para podermos poder para além do que podemos, para que alcancemos para além do que seria possível, que é o que está posto como espetáculo de tesouro, de conhecimento, de discernimento e de experiência do amor de Deus, plantados em Cristo Jesus, crescemos em todas as direções, aumentamos e somos tomados de toda a plenitude de Deus. Coloca no coração de cada um aqui essa ambição espiritual, esse desejo de que assim seja e essa decisão de andar assim. É o que eu te peço e eu sei que o teu Espírito está fazendo. Em nome de Jesus. Amém.